Boa tarde. Estamos iniciando o capítulo 8, a frase simbólica, do seminário 3 de Lacan, intitulado As Psicoses. Vamos lá. Resumo das principais ideias da primeira parte do capítulo. O caso Schreba, como texto fundamental para Lacan, inicia afirmando que esse texto, que vai trazer as memórias do presidente Schreba, é para a psicanálise o próprio caso, a compreensão da psicose, que deve partir diretamente da experiência narrada pelo paciente, não de comentários de terceiros. Ou seja, é o paciente que deve contar e narrar sobre a sua experiência com a própria psicose. A crítica à interpretação redutiva do narcisismo é um dos pontos em que Lacan vai discutir. Um outro ponto é a noção de defesa em Freud versus pós-freudianos, a descoberta do narcisismo e a regressão tópica, a diferença fundamental entre a neurose e psicose, a crítica à teoria do eu, a ilusão da compreensão por analogia. Então, são esses pontos principais que o Lacan vai discutir nessa primeira parte. Então, vamos lá. A primeira a gente já explicou, que é o caso fundamental em que o sujeito ele tem que contar a psicose e ela só pode ser experimentada a partir e narrada a partir da experiência do próprio paciente, não pelo comentário de terceiros. A crítica à interpretação redutiva do narcisismo. Lacan alerta que a explicação de Freud para a psicose é uma regressão ao estado narcísico. É extremamente rica, mas foi simplificada e mal compreendida pelos pós-freudianos. Isso porque eles teriam esquecido de que Freud realmente entendia por narcisismo na época em que escreveu sobre Schreba, perdendo a novidade e o alcance de sua teoria. Segundo, a noção da defesa em Freud versus o pós-freudismo. Lacan faz uma distinção crucial. Em Freud, a noção de defesa aparece inicialmente ligada aos distúrbios da memória e rememoração. A cura pela fala, segundo Ana O. Trata-se de liberar um discurso recalcado. Não havia nessa fase uma teoria da regressão dos instintos. Já nos pós-freudistas, como Catan, a defesa foi interpretada como uma função do ego. A psicose passa a ser vista como um reforço do eu para se defender contra pulsões, homossexualidade ameaçadora, estreitando a perspectiva a uma lógica do conflito interno e adaptação, perdendo a complexidade da economia libidinal freudiana. A descoberta do narcisismo e a regressão tópica. Lacan explica que Freud descobriu o narcisismo ao perceber que as modificações na estrutura imaginária do mundo interferiam com a estrutura simbólica, onde a rememoração se dá na psicose. A regressão narcísica não é apenas uma retirada dos objetos, mas uma desobjetivação, onde o desejo busca reconhecimento em um amplo, radicalmente diferente da neurose. A diferença fundamental entre neurose e psicose. Este é o ponto central do trecho. Lacan estabelece uma distinção econômica crucial. Na neurose, o recalcado retorna em loco, no mesmo lugar, ou seja, dentro de uma ordem simbólica sob a forma de um compromisso, ou seja, um sintoma mascarado. Na psicose, como no caso de Schreba, o recalcado retorna no in altero, em outro lugar, ou seja, no registro imaginário. Ele retorna sem máscara, de forma direta e alucinatória, mas em um registro que não tem saída simbólica. O delírio é legítimo, mas está transcrito em outra clave. Sobre a crítica à teoria do ego, ou a teoria do eu. Lacan critica a virada pós-freudista que colocou o eu como o centro e a causa do distúrbio. Essa perspectiva para ele é insuficiente e clínica e teoricamente pobre,
pois reduz a complexidade dinâmica das pulsões a um modelo de defesa adaptativa, perdendo a questão do centro do sujeito, que em Freud sempre permaneceu problemático. A ilusão da compreensão por analogia. Lacan adverte que é tentador e é gratificante encontrar na psicose os mesmos temas simbólicos das neuroses, como a homossexualidade em Xireba. No entanto, isso cobre apenas uma pequena parte do quadro. A economia psíquica na psicose é fundamentalmente diferente, não podendo ser explicada pelo simples modelo de uma fantasia que satisfaz o impulso como um sonho satisfaz a fome. O trecho continua. Lacan continua expondo suas ideias, né? A continuação da exploração do Lacan sobre o caso Xireba, mas com um foco mais específico, a complexidade e massa do fenômeno psicótico, e vai muito além de uma simples relação imaginária. Em resumo, as principais ideias, né? Uma insuficiência da explicação anterior. Lacan começa afirmando que a distinção que ele mesmo fez anteriormente, o desejo recalcado, retornar ao simbólico na neurose e no imaginário na psicose, é bastante satisfatória, mas não é suficiente. Ele alerta que reduzir a psicose a uma simples relação fantasmática com o mundo é uma simplificação perigosa que capta apenas uma pequena parte de todo o fenômeno. Existe a necessidade de medir a massa do fenômeno. Lacan propõe, além da narrativa mais óbvia do delírio de Schröber, ser a mulher de Deus para regenerar a humanidade, investigar a enorme e complexa textura fenomenológica da psicose. Ele argumenta que a explicação pela homossexualidade ou pelo imaginário é tão parcial perante a enormidade do caso. Descrição detalhada da evolução clínica. Lacan faz uma análise minuciosa da cronologia e da sintomatologia de Schröber, destacando fases distintas. Fase inicial, 1893 a 1894, caracterizada como uma confusão alucinatória, um estupor alucinatório, um período crepuscular e de intenso sofrimento, onde o mundo real se desfaz. Schröber se relaciona com almas, humanos mortos, através das experiências corporais perturbadoras de intrusão, fragmentação e troca, perdendo toda a autonomia. É um estado agudo e grave. Do ponto de vista de fevereiro-março de 1894, o eixo do delírio se desloca das almas para o reino dos vivos, ou seja, de Ormuzd e Arimã, e os raios puros e impuros. Surge a Grundsprache, uma língua fundamental, um alemão arcaico e antinômico que se expressa por eufemismo e antifrases. Exemplo, chamar uma punição de recompensa. Essa é a origem mitológica do zoroatrismo. Ormuzd, mais um componente conhecido como Ahura Mazda, é um Deus supremo representante do bem, da luz, da verdade e da criação na antiga religião persa do zoroatrismo, ou mazdeísmo. Arimã, ou Angra Mainyu, é o espírito maligno, gêmeo oposto de Ormuzd, representante do mal através das trevas, da mentira e da destruição. O zoroatrismo é uma religião dualista centrada na luta cósmica entre essas duas forças primordiais. Schröber, sendo um homem culto, certamente tinha acesso a esse conhecimento mitológico e histórico. A apropriação delirante, no caso de Schröber, dessas figuras mitológicas, não é simplesmente citar a mitologia. Ele a reconfigura radicalmente dentro da lógica de seu próprio delírio, no sistema delirante dele. Não há luta entre o bem e o mal. A relação entre Ormuzd e Arimã não é a de uma batalha cósmica. Eles se tornam
reinos divinos posteriores, uma espécie de instância ou domínio distante e enigmático. Eles são parte de uma teologia distante e defeituosa. O Deus de Shreba é descrito como fundamental, afastado e ignorante dos seres humanos. Fazem parte dessa estrutura divina, incompetentes e distantes. A luta não é pelo bem da humanidade, mas para um mau funcionamento dessa ordem divina que acaba por vitimizar Shreba. São associações aos raios dos deuses. Eles estão ligados à rede de nervos ou os raios divinos puros e impuros, que não são agentes diretos da comunicação e da perseguição no caso Shreba. Os raios puros estariam mais associados ao Orzum, Ormuzidum. Gente, desculpa a pronúncia, mas é porque são línguas arcaicas. Mas não são totalmente bons. E os raios impuros ou almas examinadas estariam mais associadas a Arimã e as figuras como o Dr. Franzen, que funciona sua alma para atrapalhar a comunicação. Por conclusão, né, Lacan ele lança a gente pode lançar uma pergunta. Por que Lacan os menciona? Lacan não estaria interessado no zoroatrismo em si. Ele destaca a figura dos dois deuses, Ormuzan e Arimã, para mostrar o material onírico. O material do delírio, o inconsciente, não se cria do nada. Ele se apropria de elementos simbólicos da cultura, mitologia, religião, linguagem, e os rearranja para dar forma à sua verdade. Ou seja, em outras palavras, ninguém delira com o mar sem nunca ter visto o mar. O delírio ele é organizado através da apropriação e rearranjos de elementos que são próprios daquele sujeito, do mundo em que ele vive. A estrutura do mundo psicótico. O delírio de Shreba é extremamente estruturado e complexo. Não é um caos, mas um sistema alternativo de explicação do mundo com sua própria teologia, hierarquia e leis, como Grundpraxis. A incorporação das figuras mitológicas tão grandiosas mostra a amplitude e a grandiosidade desse mundo delirante do próprio Shreba. Na psicose, Grundpraxis é a língua fundamental, ou a linguagem básica usada por Deus e pelos raios divinos para se comunicarem com ele e entre si. Não é uma língua humana comum, mas uma língua atribuída às divindades, caracterizada por uma pureza e uma lógica própria dos delirantes. As principais características do Grundsprache, linguagem arcaica e elevada, Shreba descreve como um alto-alemão, arcaico delicioso. Ele é percebida como uma linguagem mais nobre, pura e antiga, que as línguas humanas foram corrompidas, antinomia e eufemismo. Esta é a característica mais crucial para Lacan. O Grundsprache não opera como a lógica comum de significação. Ele se expressa principalmente por antifrases, diz exatamente o oposto do que significa. Eufemismos usa termos suaves ou agradáveis para designar coisas terríveis. Exemplo concreto, como Lacan citou nos Grundpraxis. Uma punição é chamada de recompensa. O significante, a palavra, está divorciado do seu significado habitual e ligado ao seu oposto. A linguagem sem mentira, mas com um embasamento, o Bergrundum. Paradoxalmente, Shreba insiste que não é uma linguagem capaz de mentir. No entanto, seu embasamento ou fundamentação, Bergrundum, é um distorcido pela lógica delirante, que, embora tecnicamente verdadeira para o sistema de Shreba, é completamente nonsense para o ouvido externo. É uma linguagem de verdade, que só faz sentido dentro da realidade alternativa do delírio de Shreba.
Porque os delírios eles são específicos do um a um, para cada sujeito. Por que os Grundpraxe é tão importante para Lacan? Para Lacan, a Grundpraxe não é apenas um sintoma curioso, é uma janela para a estrutura da psicose. A falha na ordem simbólica da Grundpraxe demonstra uma ruptura radical com a significação compartilhada. Na neurose, o sujeito ainda habita o mundo simbólico comum, mesmo que de forma conflituosa. Na psicose Schreba, o campo do grande outro, o grande tesouro dos significantes, está profundamente alterada. A linguagem comum foi, de certa forma, destruída e substituída por esse sistema pessoal de significação. A tentativa de reconstrução, o delírio, e dentro dele, o Grundpraxe, é uma tentativa de reparação diante do colapso do mundo simbólico, causado pela forclusão do seu nome e do pai. Schreba tenta reconstruir um novo sistema de linguagem e significado que lhe permite dar sentido à sua experiência catastrófica e estabelecer um laço, mesmo que delirante, com o grande outro. O retorno do recalcado no real, a antinomia do Grundpraxe. Dizer o oposto é, para Lacan, a manifestação direta do significante recalcado que retorna no registro do real, e não no simbólico. Como a mediação simbólica normal está fora de jogo, o significante retorna de forma crua, invertida e alucinatória. Existe uma analogia simplificada, né? Então, em suma, a Grundpraxe é a linguagem do delírio de Schreba, que encarna a lógica peculiar da psicose e a criação de um novo sistema simbólico privado para preencher o vazio deixado pela forclusão, caracterizado pela inversão anatômica dos significantes e pela perda do significado compartilhado. Então, ele vai criar novas palavras, se utilizando de um alemão arcaico, da mitologia ou de qualquer que seja, para poder criar um novo significante, né, que dê conta de criar um novo sistema simbólico. Ou seja, é um neologismo. Ele começa a produzir neologismos, né, que são novas palavras, para nomear um novo sistema simbólico que possa se adequar ao seu próprio delírio. A relação com o grande outro, a transformação de deuses poderosos em instâncias distantes e ineptas, reflete a profunda alteração na relação de Schreba com o grande outro. O grande campo do simbólico e da lei, o grande outro divino que deveria ser a garantia da ordem, é vivido como falho, afastado e perversamente intrusivo. Portanto, Hormuzza e Arimã são produtos do delírio de Schreba, na medida em que são ressignificados e inseridos em uma nova trama simbólica, pessoal, idiosincrática, mas seu material bruto vem diretamente do repositório mitológico da humanidade. Lacan vê nisso a prova de que o delírio é uma tentativa de reparação através da linguagem dos símbolos culturalmente disponíveis. O problema é tentar transformar esse delírio individual num delírio coletivo, né? Todos aceitarem isso, né? O terapeuta, o analista, ele cair nessa e ele viajar junto com um psicótico. Ele tem que manter, ele tem que perceber o delírio daquele sujeito sem entrar naquele delírio junto com o sujeito. O zoroastrismo, também conhecido como masdeísmo, é uma das religiões monoteístas mais antigas do mundo. Foi fundado pelo profeta Zoroastro, ou Zaratustra, na Pérsia Antiga, mais ou menos no século VI a século VII a.C. É uma religião de importância histórica colossal, pois influenciou profundamente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, em conceitos como monoteísmo. A luta entre o bem e o mal, a figura de um diabo, o juízo final e a vida após a morte. Então, vamos lá. Não vamos adentrar muito sobre a religião, porque não vai trazer grandes contribuições para essa questão. Embora, se vocês tiverem
interessados, eu posso deixar um textinho na nossa página. A estrutura do delírio divino. Lacan escreve uma complexa teologia delirante, onde Deus está bem longe e se comunica através de raios e nervos falantes, figuras como Dr. Fleischmann, tem suas almas fragmentadas para interpor entre Schreba e Deus distante, né? A questão da linguagem, das antinomias. Lacan dedica um segmento crucial para discutir o neologismo, o Grundsprache. Ele corrige o mal-entendido sobre Freud e a suposta natureza antinômica das palavras primitivas com base no linguista Abel. Com o apoio em Benveniste, Lacan afirma que no nível do significante, a palavra em si não é antinomia. As palavras existem em pares de oposição para distinguir coisas. A antinomia reside no nível da significação. O sentido que se atribui à palavra em um contexto, que é o que ocorre no delírio de Schreba. O processo de escrita como sintoma, Lacan detalha como as memórias foram escritas clandestinamente em pedaços de papel durante a noite, em uma cela. Esse ato de escrita não é um relato neutro, mas parte integrante de um fenômeno psicótico. O texto é, portanto, um testemunho instável e já transformado pela psicose, não em um relato objetivo no seu auge, o interesse psicanalítico final. Lacan conclui afirmando que o que interessa a psicanálise na psicose não é apenas catalogar os tipos de alucinações verbais, mas entender sua função econômica dentro do psiquismo. O desafio é explicar o que distingue o ponto de vista analítico na análise de uma psicose, ou seja, como a estrutura da linguagem, o simbólico, está profundamente perturbada, como o sujeito tenta, através do delírio, restabelecer um laço com o mundo de uma maneira radicalmente diferente da neurose. Em suma, Lacan faz a crítica à psiquiatria tradicional, porque Lacan inicia afirmando que a psiquiatria recorrente não avançou na compreensão real da economia das psicoses e continua sem avançar. Então, essa crítica de Lacan, feita nos anos, se eu não me engano, nos anos 50, né? Sim, nos anos 50 ela continua real, né? Em que não houve um avanço da compreensão. Suas perguntas sobre a alucinação, se o sujeito ouve um pouquinho ou muito, com a orelha ou com o ventre, são consideradas por eles pueris, infantis, pois parte do espanto ingênuo de alguém que escuta coisas que os outros não ouvem. A alucinação como fenômeno verbal e estrutural não perceptível. O cerne do argumento Lacan é que o problema crucial não é determinar se a alucinação é uma sensação ou percepção no sentido fisiológico. Essa abordagem, baseada numa teoria do conhecimento manifestadamente incompleta, é academicista e perde o essencial. Essa crítica continua valendo. O que importa não é como se ouve, mas o que se ouve e o estatuto de certeza que a palavra tem para o sujeito. Para a psicanálise, a alucinação verbal é um fenômeno da ordem da linguagem simbólica e não apenas um distúrbio perceptivo. Ela é sentida pelo sujeito como acolhida por ele. A chave é a distinção entre certeza e realidade. Lacan introduz uma distinção crucial, que para ele é estrutural, e não meramente superestrutural. O que define a experiência psicótica não é a vivacidade sensorial da alucinação, mas a certeza inabalável que ela confere ao sujeito. Uma alucinação pode ser vivida, mas reconhecida como tal, menos impactante, enquanto outra, talvez menos audível, pode dar ao sujeito uma certeza decisiva que estrutura toda a sua realidade. A realidade é uma construção histórica e simbólica. Lacan recusa a ideia de que se deva buscar um vivido indiferenciado do sujeito, uma referência à filosofia de Bergson.
A realidade não é continuidade de sensações, mas é construída através de pontos decisivos da articulação simbólica, tal como eventos marcantes que compõem a história do sujeito, história individual do sujeito, né? De como ele foi articulando a realidade em sua volta. Não é coletivo para todos, certo? Mas como ele articulou a sua história e os elementos culturais que estavam à sua volta. O sentimento de realidade e de irrealidade surge de um modo de conjunção entre a impressão vivida, a reminiscência e sua organização numa continuidade histórica e simbólica. Fenômenos como o déjà vu, já vistos, são explicados como reativação de uma chave simbólica esquecida, onde uma situação presente revive uma estrutura simbólica homóloga do passado. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Este é postulado fundamental que Lacan retorna de Freud. Ele define o pensamento inconsciente de forma radical. Pensamento quer dizer a coisa que se articula na linguagem. O inconsciente não é um caos de impulsos, mas uma chave, uma construção simbólica complexa que recobre e estrutura todo o vivido humano. Essa frase interior, ou monólogo, não é algo separado do mundo, ele está em perfeita continuidade com o diálogo exterior. E é daí que surge a famosa formulação lacaniana: o inconsciente é o discurso do grande outro. A função do eu não é ouvir essa frase. Lacan oferece a função crucial para o ego, o eu, a de não ser envenenado pela articulação incessante e disruptiva dessa frase inconsciente. O eu age como um filtro, permitindo que o sujeito funcione sem ter ouvido constantemente a complexa e perturbadora trama simbólica que a constitui. A frase evangélica, eles têm ouvido para não ouvir, é tomada ao pé da letra como a descrição dessa função do eu. Ou seja, o psicótico, quando ele ouve uma palavra ou uma frase de fora, ele a toma ao pé da letra, uma vez que ele é destituído das funções simbólicas. Não há simbolismo. Então, se você diz assim, tal aparelho custou os olhos da minha cara, ele vai entender literalmente que você arrancou os olhos da cara e colocou lá. Ele não tem a capacidade de simbolização. A psicose revela a frase inconsciente. Na psicose, o mecanismo de defesa do eu falha, o que a psicanálise vê na psicose não é apenas o elemento imaginário, as fantasias, mas a revelação crua e articulada dessa frase, ou discurso interior, que normalmente permanece recalcado. O delírio e as alucinações verbais são a emergência direta, sem mediações do simbólico no real. O psicótico testemunha diretamente o texto do seu vivido simbólico. Então, vamos continuar na próxima semana o nosso podcast sobre o resumo das principais ideias sobre psicose no texto do presidente Schreber.